Boa noite, irmão. Boa noite, pessoal que vai vir assistir pelo YouTube também. Hoje eu vou passar a palavra sobre a posição dos homens no corpo de Cristo. Eu queria, se vocês puderem abrir em 1 Coríntios 12, 27, para nós começar. Se alguém quiser ler. Todo mundo abriu? 1 Coríntios 12. 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém. Pessoal, o Rony me convidou para dar a palavra. E quando eu estava e quando eu falei que aceitava, eu comecei a conversar com o Espírito Santo, né? Sobre o que que era para mim ministrar, sobre qual assunto, né? E ele botou no meu coração sobre posição dos homens no corpo de Cristo. E eu fiquei pensando, tá, e como é que eu vou dar a palavra de um jeito que todo mundo entenda? E ele botou no meu coração que é uma coisa que uma grande maioria dos homens gostam, e eu particularmente também gosto bastante, que é o futebol. Todo mundo sabe mais ou menos sobre o futebol, né? Então, eu vou ir dando exemplos de em relação a Jesus com o futebol, tá bom? Ah, no futebol, cada jogador tem sua posição no campo, né? Cada jogador fica numa posição que o técnico manda. E essa posição, para nós, seria a função de cada um no corpo de Cristo. Cada um tem a sua função, né? No corpo de Cristo. Fazer o que ele deseja, ele manda, a vontade dele. Amém? E quem dá as instruções no futebol para os jogadores é o técnico. Técnico que manda em tudo, treina a gente, que vai ensinando tudo para nós. O técnico seria Deus. Deus, ou Jesus, tanto faz. Mas o técnico seria ele. E nós seríamos os jogadores, que é quem estaria fazendo o que ele ensina para nós. Amém? Para ter um bom jogo, os jogadores têm que seguir as instruções do técnico e se entendendo sem nenhum jogador precisar estar falando o que tem que fazer para o outro. Em relação a isso, nós, homens, precisamos saber em seus papéis e posição em Deus e fazer, sem ele ter que estar lembrando ou alguém falando para nós fazer. A gente, eu acho que já está maturo o suficiente para não precisar os outros estar lembrando a gente do que a gente tem que fazer. Isso, quem passa por isso é criança. Criança, adolescente, que a mãe, o pai tem que estar lembrando que tem que fazer as tarefas, os compromissos. A gente, como adulto, a gente já tem que ter isso na nossa cabeça como alguma coisa certa da gente fazer, importante. Eu acho que isso é bem importante também. Mais um dos exemplos é, cada jogador sabe a posição e a instrução que o técnico nos dá, do que fazer em campo. Nós precisamos saber para que o que Deus nos chamou e precisamos se posicionar nisso. Não ficar fazendo coisas sem propósito que Deus não nos mandou fazer. Os, ah, em relação a isso, eu acho que a gente tem que fazer o que Deus manda. A gente não tem que estar achando desculpas e fazendo o que a gente quer. A gente tem que fazer o que Deus manda, porque se a gente pegar e fazer, Deus mandou a gente fazer tal coisa, mas eu vou fazer isso primeiro. Daí eu não vou estar fazendo o que Deus quer. Vou estar fazendo o que a nossa vontade. E aí já começa errado. Porque daí daqui a gente vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando vê, a gente já está horrível na leitura, horrível em tudo, bem longe do propósito de Deus, e a gente nem se deu conta. E tudo começou quando a gente mudou e não fez o que Deus nos mandou. No futebol, os reservas ficam no banco porque ainda não estão prontos para jogar. Em relação a isso, os homens que ainda não estão preparados. Mas os reservas, além de ficarem no banco porque ainda não estão prontos, eles observam os jogadores do time jogando para aprenderem. E os homens que ainda não estão aprendendo na fé,
Os homens que estão no banco estão aprendendo na fé e ainda não sabem a sua posição. Daí eles observam os homens, os jogadores do campo, para aprender e saber o que fazer. Mas as reservas estão prontos para jogar caso o técnico chame. Em relação a isso, é assim que todo filho de Deus tem que estar, mesmo não se sentindo preparado. Tem que buscar ouvir e estar atento o tempo todo. Amém? Para fazer uma boa partida, o time tem que estar bem treinado e preparado. Nós somos um time de Deus e precisamos estar sempre bem treinados. Só que o nosso treinamento é se alimentando da palavra, orando para receber instruções do Espírito Santo e nos comprometendo com o corpo de Cristo. Pois se, pois se não fizermos isso, estaremos caído e o homem é a cabeça da família, assim como Cristo é o cabeça do homem. Como fala, em- como fa, como fala, eu quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem e a cabeça de Cristo é Deus. Amém? Se nós somos os cabeça, esse aqui é o versículo, tá? Que eu gostaria que abrissem em 1 Coríntios 11:3. Se alguém puder ler, ou eu mesmo leio aqui. Diz assim: Mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Amém? Ó, se nós somos os cabeças da família, nós homens, somos os cabeças da família, né? Nós que temos que tomar as atitudes, amém? Nós somos os que temos a maior responsabilidade dentro de casa e obrigação de se posicionar em Deus, porque Deus que nos guia e nos instrui em como se posicionar dentro de casa. Pois se nós que somos os cabeças não fizermos isso, quem vai fazer? Amém? No jogo, se um jogador faz uma jogada não treinada, prejudica todo o time. Prejudica todo o time. Assim somos nós quando não fizemos do jeito que o Espírito Santo nos instruiu. Nós, quando a gente faz uma coisa que é diferente do que o Espírito Santo nos instruiu, tanto sozinho quanto numa congregação. Agora a gente está fazendo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? A gente está fazendo o Tropa Missões, que é orando pelos povos, tá? Se a gente pega e faz uma coisa diferente disso, vai mudar toda a trajetória de todo mundo, vai atrapalhar todo mundo, por a gente ter feito uma coisa que não era o que a gente tinha que fazer. Amém? Quando há uma situação especial no jogo, como uma falta ou um pênalti, sempre o melhor batedor que bate, e os outros jogadores deixam ele bater e observam. Assim é nós temos que ser com o nosso líder, deixar ele nos conduzir em situações específicas que não estamos preparados ainda. Essa foi a minha palavra de hoje em relação aos homens, a posição dos homens em Cristo. Amém? Eu acho que a gente é uma parte muito importante da família dentro de casa, porque a gente que tem que começar tomando as atitudes. A gente que tem que começar fazendo as coisas, instruindo a mulher e os filhos. Porque se a gente não instruir, quem vai instruir? Ninguém. Tudo bem, a mulher pode instruir eles na ausência do homem, mas de preferência o certo é os homens instruírem, porque eles têm o maior conhecimento de como ensinar os filhos, instruir a mulher ao que fazer. Amém?